Boa noite! Boa noite. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bem, com muito frio. Tá muito, tá uma friaca. Se eu só tirar esse áudio aqui, então vai ficar um delay aqui. Aí, consegui tirar. É isso. Primeiro, eu queria agradecer por você aceitar o convite aqui do Circuito Clandestino para trocar essa ideia com a gente aqui. O Circuito Clandestino está na sua quinta edição e o Circuito Clandestino tem essa ideia de misturar, né, mano, a favela e a aldeia na mesma luta, mostrando a importância dos povos originários aqui no nosso território. E com muita alegria que a gente recebe você aqui para trocar essa ideia. Então, de primeiro momento, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, falar de onde que você está falando, qual aldeia que você está agora. Carúdio, a todos, boa noite, né? Eu sou Tamiko Antiri, aqui da terra indígena Jaraguá. Como ele já mencionou, Jaraguá é Guarani, né? O Jaraguá é composto formado aí por 6 núcleos, que a gente diz Tecoá, né? Aldeia, e eu falo da Tecoá Itacopé, né? Aqui do Jaraguá. Então é isso, vamos iniciar aí a nossa live aí, trocando saberes entre, né, o que é aldeia, o que chama de aldeia hoje, né, que aldeia para nós é o confinamento, mas desde o território indígena ao território também aí das comunidades, né, que é cada vez mais massacrada, e estamos nessa luta que é a favela, né, e vamos junto nessa luta fortalecer e compartilhar esse conhecimento, compartilhar aí experiência para nos fortalecer cada vez mais e seguir adiante a nossa luta. Ah, sim. Como ela falou, falar do Jaraguá. Eu queria que você falasse. São 6 aldeias aqui do território Jaraguá. Você sabe o nome das 6 aldeias para falar para a galera aqui? Sim, Fala aí. Tecoá Itu, Tecoá Itacupé, Itauerá, Itaendu, né, Iviporã e Tecoá Puaú. Da hora. 6. A aldeia Ivipurã, ela tem uma relação com o circuito, porque a gente, ano passado, a gente conseguiu encerrar o circuito, que não era nesse contexto, né, da pandemia, era presencial, e a gente conseguiu encerrar o circuito na aldeia Ivipurã, com o evento no domingo, o dia inteiro, né, que foi o Casarão Arte Livre, que a gente levou toda a programação do Casarão, que acontece no Parque Pinheirinho d'Água, para dentro da aldeia, e foi muito louco, foi um dia muito especial para a gente viu os indígenas entrando no bate-cabeça punk, a gente viu a galera aqui da quebrada dançando a dança do Xondaro. Então a gente fez aquela mistura. Tem uma atividade do casarão que chamou Cupa Kids. Aí as crianças daqui da quebrada brincando com as crianças das aldeias. Então foi uma mistura que a gente acredita que, que, que dá certo, que a gente, cada um no seu lugar de fala, a gente pode andar junto, né? Ninguém precisa estar representando, ninguém daqui da favela precisa representar a aldeia, ninguém da aldeia precisa representar a favela, todo mundo já sabe se representar. E a gente falando do nosso lugar de fala, a gente pode andar junto, a gente pode estar na mesma luta, né? Porque a gente ouviu do indígena que a luta é a mesma, da favela e da aldeia é a mesma. E quando a gente ouviu isso, a gente ficou mais forte dentro da militância, porque é o que a gente acredita também. E para começar esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta: como que ser uma liderança jovem, né, dentro da indígena no tempo de hoje? Como que é isso, né, dentro de um contexto que a cidade vem engolindo a aldeia, né? Muitos querem falar que a aldeia que chegou aqui e já tinha cidade, mas isso não existe. Ela já estava aqui há muitos e muitos anos. Foi a cidade que chegou e cercou a aldeia. Como que é ser uma jovem indígena nesse contexto, dentro da maior cidade da América Latina? Como eu falei, eu dei boa noite a todos, estou vendo alguns parentes, inclusive Guarani, né, Paiaiá, acabou de entrar a Letícia, o Ronildo, que é uma das nossas lideranças que a gente respeita, né, que é o Ronildo, que é Guarani, né, também. Então, como falar, né?
primeiro, não fomos nós que chegou à cidade, sim que a cidade foi avançando os nossos territórios, né? E o que hoje chama cidade veio com a colonização, né? Antes, nossos antepassados já viviam aqui, não existia São Paulo, Rio de Janeiro, nenhum bairro, esse era o território indígena, né? A qual a gente também não tem essa fronteira. Então, não fomos nós que chegamos até a cidade, sim que a cidade foi avançando nos territórios, né? Até mesmo quando lutamos por demarcação, não estamos lutando só fisicamente, mas sim espiritual, ancestral, desde um conhecimento, né? Que é passado de geração a geração, né? E a pergunta que você me falou, como que é ser liderança indígena nos tempos de hoje, na maior metrópole? Antes de ser a maior metrópole, era o nosso território, né, ancestral, rico em medicina, na nossa alimentação, que hoje a gente tem que lutar, né, usar a arte, usar a música, usar a pintura, todo tipo de arte como instrumento de luta e defesa dos nossos territórios, né. Então, como um jovem, a gente vem levantando aí, né, com essa memória ancestral, os nossos mais velhos, né, a nossa maior faculdade, neles que a gente se inspira cada vez mais, cada dia nos ensinamentos, no conhecimento, nessa conjuntura junto com a Mãe Terra, a Irmã Natureza, que está clamando, está precisando, não só, isso não é obrigação só dos povos indígenas, mas sim de toda a humanidade, lutar, né, pela terra, pela mãe natureza, né, porque nós dependemos, né, a água, ela não pode ser privatizada, né, o nosso território aqui, ele não é um território que uma pessoa tem um título, né, ele é comunitário, a gente não tem propriedade privada dentro do nosso território, né, então como começar a falar dentro de uma cidade grande como São Paulo, é descolonizar a memória, né, partindo, né, de mulheres, que nós somos a metade de cada povo aí nessa luta, né, nossa luta não tem fronteira, como eu te falei, tem Guarani aqui no que é Brasil, tem Guarani na Argentina, na Bolívia, né, e em outros território que tem o nome de outro país, mas antes de ser qualquer país, antes de Cristóvão Colombo vir aqui no nosso território, já é um território indígena que a gente tinha uma memória, né, e tinha e tem memória, conhecimento, né, então hoje se faz necessário e urgente nós jovens, né, levantar mesmo e ser o protagonista da nossa própria história, falar por nós mesmos, desde nossos territórios, né, então entrar na universidade, ocupar todos os espaços, porque antes de ser qualquer coisa, era o nosso território, né? Nossa, e aí tem pessoas que falam, nossa, o índio usando o celular, né? Se trouxer essa tecnologia para dentro do nosso território, então vamos fazer uma troca, vamos todo mundo ir embora e comece a fazer uma troca, não tomar mais banho, não comer pipoca, mandioca, várias coisas que é indígena, né? Que essas pessoas que não é indígena podem fazer as coisas que é da nossa cultura, e nós não podemos, que nós deixa de ser índio, né, deixa de ser originário, né, porque o nome índio é pejorativo, mas deixa de ser originário. Tem uma palavra que o parente mesmo fala, eu posso ser você sem deixar de ser o que eu sou, então eu posso ir na cidade, no que é cidade, que antes de ser cidade é território indígena, né, eu posso andar de avião, não deixa de ser indígena, eu posso usar essa tecnologia agora para falar da nossa cultura, para denunciar, né, o ataque aos povos originários, usar esse como um instrumento mesmo de luta, né, e nós vemos se fortalecendo, né, enquanto jovem, enquanto a memória da mulher mesmo, porque aqui no Jaraguá a primeira cacique foi uma mulher, a Jandira, né, que é a cacique Guarani, então desde essa memória, né, da mulher, né, na luta, né, na nossa comunidade que é formada por homem, mulher, e nessa luta, né, a gente vai lutando mesmo para existir, né, então é uma resistência, né, para continuar existindo, para que nossos filhos, para que nossos netos possam, né, ter um pouquinho ainda do que a gente hoje tem, né, então o mais importante, né, para a gente enquanto jovem é lutar, preservar a memória e a luta e a resistência do nosso povo, que não só ficou em 1500, mas ela existe e resistimos. O Brasil hoje
depois da colonização, né, soma mais de 305 povos. Isso é pouco diante dos nossos povos originários que estavam aqui, né, que aí soma pelo próprio documento do não indígena, né, dos próprios invasores aí, mais de 5 milhões de povos indígenas falantes de mais de 1.000 línguas, né, e que essa língua se reduz a 274, né. Então, com essa força de jovem da nossa comunidade que a gente fala, o Jaraguá é Guarani, antes de ser qualquer rua aqui, é terra ancestral, é terra indígena, né? Afonso Sardinha, né? Foi um dos primeiros a colonizar os indígenas, trazer os negros para cá, e o Pico do Jaraguá é a primeira extração de ouro. Muitas pessoas que não conhecem acham que é Minas Gerais, né? Mas nos próprios documentos ele fez uma das suas casas aqui, que é a Afonso Sardinha, que tem aqui no Pico do Jaraguá aí uma casa tombada com mais de 450 anos, né? E que ele aí nessa ganância avassaladora por destruição e por pensar nesse capital de avanço, né? Foi aí matando e dizimando muitos povos indígenas, mas o povo Guarani, ele resiste, ele resistiu e está aqui, né? Levando também em consideração que o estado de São Paulo é o quarto com mais população indígena, né? Que estão aí no que hoje chama cidade, não porque eles querem, né? Mas porque saíram dos seus territórios em busca de uma melhora, porque foi expulso dos seus territórios, e o que é cidade é território indígena também. Infelizmente, o Brasil, a qual tem um país, né, um país que tem um presidente que cada vez mais desrespeita o povo originário desse território, desrespeita uma cultura, uma memória, né? É um país muito pobre. Infelizmente, aqui, diariamente, diz que o Brasil é o país desenvolvido, né? Só se for para outras coisas, para a ignorância ele é desenvolvido, né? Porque para lidar com o povo, para dar... para ir junto, né, nessa junção, junto aí, compartilhando saberes, ele é um país dos mais pobres, né, porque nós, povos indígenas, né, andando na rua ou pintado ou com o nosso cocar ou com os adornos que é sagrado, ou até mesmo assim, nos sentimos estrangeiro no nosso próprio território. Isso não por conta da gente, mas por conta que a todo momento isso é incentivado o preconceito, o racismo, né, que a gente sofre diariamente, né, principalmente aqui a terra indígena Jaraguá, né, aonde eles dizem que estão quase na cidade, né, mas não fomos nós que chegou à cidade, e sim a cidade que foi devastando o nosso território. Mas mesmo assim nós temos a língua guarani que é falada, né, 100% temos a nossa cultura, nosso modo de vida, né? As nossas plantações, as nossas alimentações, então mantemos aí o nosso modo de vida, o nosso nhanderecó, mesmo com tanta violação de direito. Então é com essa voz que nós jovens vem se fortalecendo aí, né? Para lutar e para resistir, né? Que somos como uma árvore, né? Quando eles pensam que vão cortar uma árvore, nós somos a raiz, nós brotamos. E eu, como muitos outros jovens, né, aqui do Jaraguá, Tiago, Anthony, o Richard, né, a Patrícia, né, tem a Sônia também, vai ressurgindo aí como cinza, como fênix, né, para lutar e resistir. Da hora, da hora. A fala já tem uma coisa que você falou muito importante, descolonizar, né? A gente tem uma rede de professores de descolonizar o currículo escolar, entendeu? De não de ser descolonizado e a gente estudar mais nosso povo originário. Porque eu, na época de escola, sempre foi passado que índio, indígena, um povo originário, eu nunca ouvi essa palavra dentro de uma escola. Então era folclore, né? A gente no 19 de abril colocava lá, fazia um negocinho, pá, mas quando eu colava no Pico do Jaraguá, eu sempre vi os indígenas e eu não entendia como que é folclore se eu tô vendo eles, eu não entendia isso, né? Só depois de muito tempo mesmo, de colando na aldeia, eu fui entender o que era um povo originário, o que era aquilo, o que era manter uma língua, o que era manter a casa de reza, o que é manter uma cultura milenar, né? Uma ciência milenar, porque é uma ciência ali que não deve para nenhuma academia, é a ciência indígena. Como eu acho também a ciência da favela,
da quebrada também não deve ir para academia nenhuma. Eu acho que é tudo na mesma, na igualdade. A academia, o ensino acadêmico e o nosso ensino aqui na prática, no diário, né? E tem umas perguntas aqui, uma do Circuito Clandestino, que é: Tamicuã, como você avalia essa união entre as favelas e aldeias, principalmente no Jaraguá? Como você vê essa conjuntura de uma galera de coletivos se aproximando da aldeia, querendo conhecer mais, querendo estar junto na luta, e como faz para estar junto na luta? Tem pessoas que falam, eu quero ajudar, mas às vezes fica com receio. Como eu posso ajudar sem chegar com, como se dizer assim, numa linguagem mais aberta, tirando os indígenas? Eu quero chegar de uma maneira da hora, que eu vou ser bem recebido e que eu vou poder agregar dentro do meu lugar de fala, dentro do que eu posso ajudar. Então, partindo dessa pergunta, né, muito obrigado pela pergunta aí, né, e é muito importante, né, a aproximação, porque nós somos humanos, né, somos todos humanos, viemos todos de um lugar, independente da cultura, do modo de vida, né, e eu acho de suma importância que tenha essa aproximação, até mesmo para que esse preconceito, esse racismo possa sumir, né? Possa talvez desaparecer, aí pelo menos na nossa imediação. Para você ter um exemplo, quando a gente estava aqui na luta pelo parque, para não privatizar o Parque do Jaraguá, a gente estava na luta, mas era luta por nós, pela nossa mãe terra, mas a gente estava pensando nos não indígenas, na comunidade da favela, porque a própria Constituição garante aí o cidadão que ele tem que ter lazer, moradia, e a gente sabe que o não indígena faz o papel porque escutei uma palavra de um parente, né, dizendo que ele não tem palavra, então ele faz o papel e nem o papel que ele faz ele cumpre, né? Então, quando a gente estava ocupando aqui ocupando o parque, não para ser, né? Não queremos que todos os outros territórios sejam terra indígena. Por mais que é território indígena, toda a América é território indígena. O Brasil hoje, com o apelido de Brasil, é território indígena, né? Mas nós não temos a terra como propriedade, né? A terra faz parte de nós, né? Então, quando fomos ali naquela luta, era para que não privatizasse, porque a gente pensava, né? Nossa, uma mãe que tem que pagar aluguel, que tem que sair para trabalhar, né? Que tem que lutar, vai ter que agora tirar 5, 6 reais que daria para um pão ou para alguma coisa para nutrir seu filho, vai ter que pagar para entrar num parque que a própria Constituição garante isso, né? Então, essa luta que a gente fez, né, foi pensando nas comunidades, e a comunidade, né, em torno da favela, elas têm que saber disso, né? Dessa luta que a gente faz desde aqui, né? E como que a gente quer ser visto, né, sem preconceito, que as pessoas, antes de chegar até nós, se dispa, né, se desvestir, né, se dispa do seu preconceito, do seu racismo, né, e comece a olhar para nós como povo originário, respeitando, porque nós respeitamos a cultura de cada um, né. Quando a gente diz em território, a gente não quer essa selva de pedra, a gente quer hoje reivindicar o pouco ainda que a gente tem para que a gente mantenha viva a nossa cultura, o nosso modo de vida, mas também queremos a aproximação das comunidades, para que a gente possa fazer essa junção e lutar junto pelo direito à saúde, à educação, à cultura, né? Que para nós não chega aqui. Quando se pensa em cultura dentro de uma favela, o que eles fazem? Não tem uma biblioteca completa, né, de livro. Eles jogam aí a pista de skate porque eles acham que skatista é tudo vagabundo e coloca aí, sai colocando. Então, o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer indígena na aldeia e as comunidades de favela. É essa junção, é essa aproximação para que a gente possa discutir proposta de leis aí, né, políticas públicas para melhorar, né, aí, né, e banir esse preconceito, esse racismo que vem aí irrigado aí com toda essa colonização, né? E o mais importante é descolonizar os pensamentos, né, a memória e o modo de vida, não ficar angustiado querendo ser europeu, sendo que você não é europeu, nunca vai ser, nunca um brasileiro que mora aqui pode estudar na melhor faculdade, em Harvard, não sei de onde, ele nunca vai ser europeu, né?
Então, como que é pensar, como que é dar importância para a memória, para a cultura, porque é rico, né? Tudo que a gente tem aqui hoje é rico compartilhar, né? E todos viver juntos sem esse preconceito, organizando, né? Numa proposta, até mesmo que o feminismo comunitário de Abya Yala vem propondo, que é comunidade de comunidade, como reestruturar essa comunidade de comunidade, sem preconceito, sem o machismo, né? Sem o patriarcado, porque o patriarcado também, porque eu também faço parte, né, do feminismo comunitário de Abya Yala, que nasce aí na Bolívia, na memória ancestral indígena. O machismo, né, é um comportamento, né, e o patriarcado, né, vai além, é todo o sistema de opressão que oprime, né, a humanidade, né? Então, como pensar nisso? Primeiro ponto é descolonizar, né? O pensamento, o seu jeito, né? É não viver agoniado querendo ser europeu ou querendo ser quem você não é. É reconhecendo a sua memória, mostrando a sua história, né? E isso, a história do Brasil é os povos indígenas, né? E aí Isso vem os povos negros também, né? Que a diferença é que arrancaram eles do território e trouxeram eles para cá. E nós arrancamos nós do nosso território e hoje quer nos marginalizar, né? Dizendo que nós devastamos, sendo que nós é quem... Se aqui o Pico do Jaraguá ele existe até agora, o Itacupé, porque nós estamos aqui, o povo Guarani, né? Estamos aqui nessa luta, né? Nessa luta junto com a nossa mãe e irmã natureza, né? Porque senão tinha virado prédios e mais prédios aqui. E precisamos da natureza, precisamos da água para viver e sobreviver. É isso, a causa indígena é a causa da humanidade inteira, não é só dos indígenas, como você falou. E com certeza, se não tivesse as aldeias, as ocupações das aldeias ali defendendo o território, defendendo o que restou da Mata Atlântica ali, né? Já estava tudo com prédio, inclusive os indígenas agora são até são bombeiros também, né? Porque apagam fogo, faz tudo e defende o que restou de Mata Atlântica nosso aqui. Então a gente tem muito respeito mesmo pela correria Guarani, que mano, a gente está junto de verdade mesmo, né? Uma coisa que inspira a gente, assim, do circuito clandestino, dessa ideia da conexão da favela e da aldeia, não é uma coisa tão simples. A favela é complexa demais. O que acontece aqui dentro de uma favela, uma comunidade, é algo muito complexo. Existe várias religiões, existe vários pensamentos. E esse trabalho de base não é um trabalho tão fácil de você chegar e quebrar esse estereótipo do indígena de uma hora para outra. É um trabalho de base que a gente está indo, que a gente é reflexo de lutas que passaram e a gente está dando continuidade. As nossas referências são o movimento punk, que é o Atitude Punk que fazia eventos na aldeia na década de 90, a União dos Povos das Florestas, que a gente tem como referência também, que eles se uniram em prol de direitos e demarcações. Então a gente pensa assim, que os povos da favela e os povos da floresta podem andar juntos também e construir, lutar pelos nossos direitos. O que deixa a gente está na luta, está na militância e tal, mas uma coisa que me deixa triste é que a gente está na luta pelo básico. A gente não está na luta para melhorar para tudo mundo. É o básico, é o beabá. Não é nada espetacular para cima desse Estado fascista. A gente está lutando por um saneamento básico decente que não tem, né? Por uma demarcação de uma terra de um povo originário. Isso é o básico, é o que está escrito na lei. E eles, como você falou, né? Eles não cumprem o que eles escrevem. Imagina o que eles falam, né? E pensando nessa conjuntura, a gente tem a política daqui, tudo é política, e tem a política institucional. Essa, a gente ficou muito feliz em saber dessa pré-candidatura Guarani, e porque a gente crê que tem que ocupar a política institucional também. E se for por mulheres indígenas, melhor ainda. E antes de entrar nesse tema, para a gente trocar uma ideia sobre essa pré-candidatura, eu queria mostrar para a galera aqui e para passar para os amigos ou para quem quer que seja. Isso aqui é o Instagram
do mandato coletivo Guarani. Se você tiver aí, não segue, você pode seguir e ver qual que é a fita. Eu não estou querendo induzir ninguém a nada. Entra lá e vê qual que é a fita, vê as ideias qual que é. E se for do seu agrado, mano, vamos junto nessa, porque precisamos de gente da gente no poder, gente da gente nessa política institucional. E eu queria que você falasse um pouco aí dessa pré-candidatura, que a ideia é muito louca, porque é uma pré-candidatura coletiva, né? E de mulheres indígenas, isso para a gente, isso daí já mostra já o modo de vida Guarani, o modo de vida que a gente tem que seguir, que é o pensamento coletivo, né? Se você tem um mandato coletivo, é mais pessoas pensando junto em prol de uma construção melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco aí dessa pré-candidatura Guarani, que tem total apoio dos nossos coletivos aqui do território. Então, para falar da pré-candidatura, né, eu faço parte, né, do coletivo Jaraguá e Guarani, nessa pré-candidatura a vereador, né, de São Paulo. Não é a decisão nossa, de cada um nossa, né, só nossa, mas sim essa pré-candidatura é da nossa comunidade, né? Isso foi construído na nossa comunidade. Então, nós somos escolha da nossa comunidade, não é a Tamicuã, não é a Sônia ou não é a Patrícia, né? É uma decisão da comunidade de estarmos aí, que se faz urgente e necessário estarmos nesse meio, né? Para dar visibilidade, né? Para lutar e ter proposta de lei, né? A qual garanta aí os nossos direitos, né? Então, como outra vez falando, partindo da memória, né, ancestral das nossas anciões, da dona Jandira, que foi uma grande cacique aqui no Jaraguá, a gente vem como essa força, né, para dar seguimento, né, e aí estamos, né, temos proposta de educação, saúde, né, alimentação, resgate, né, da espiritualidade. Isso não só para os povos indígenas aqui da cidade de São Paulo, não só para a aldeia, mas sim para o não indígena também, né? Para as comunidades que estão ao redor, para outras comunidades que a gente vai estar junto nessa luta, né? Então a gente vai estar construindo, né? Desde a nossa comunidade, de cada fala da nossa comunidade, desde da luta da nossa comunidade, como a gente está com a luta travada com uma tenda, né? Não sei se era para falar, mas já falando, essa luta é muito grande que a gente está fazendo aí, né? E queremos que aquele local ali vire um centro, né, cultural, né? Para que todos possam ter a dádiva, o usufruto de ir ali, um centro cultural com a memória viva do povo guarani, mas que seja um parque, né, a qual todos vão ter um acesso, né? Não queremos que derrube mais nenhuma árvore, né? Tem tantos lugares na cidade de São Paulo que está abandonado, que poderia ir para esses locais, né? E aqui no Jaraguá é ainda um pouco ainda de Mata Atlântica, que a gente tem um pouquinho na secundária, terceira, que a gente está construindo, reconstruindo junto nessa luta com a Mãe Terra, e vem essa empresa e tanto tem esse vírus agora, mas esses outros vírus que nos acercam, né? Então, essa pré-candidatura se faz urgente e necessária para que a gente possa aí estar falando, né, da nossa própria fala, da nossa própria luta aqui, né? Sermos protagonistas da nossa própria história. Então, esteja junto conosco nessa luta, nos apoiando, né? Vamos estar junto aí, favela, comunidade não indígena, todo, né? Todo São Paulo, vamos estar junto nessa luta aí. E é isso. Da hora, Tamicuanga. A gente ficou muito feliz em receber essa notícia. A gente sabe que tem que ocupar esses espaços e se for gente da gente, melhor ainda para estar atuando lá dentro. Com gente da gente lá é difícil, imagina sem a gente lá, né, para fiscalizar, como tem alguns vereadores aí que é correria, a gente sabe que eles são correria dentro, corre com a favela e tal, corre com a aldeia. Tem alguns que corre do lado do agro, corre do lado do empresário, e eles querem dinheiro, eles não estão pensando em construção de nada, eles querem grana, eles querem lucro, como você falou dessa construtora que
ela não quer melhoria para ninguém. Eu duvido que eu ou qualquer morador daqui vai ter dinheiro para morar nas torres que ele construir lá, mano. Ninguém vai ter grana para morar naquele condomínio ali. Não vai ser um condomínio popular. Nunca será. Nunca será. Então é muito mais viável fazer um parque para todos poderem ir lá, não desmatar o restinho que você falou, que eu não sei nem se é primária, se deve ter algumas ali, olhe lá, árvores primárias, mas já é secundária, e a gente não tá, como vocês falam, protegendo, plantando e tal, e eles querendo destruir o que sobrou, né? E muita gente perguntou da outra vez se o parque que tinha lá, que ali era um clube, né? Era um clube de piscina e tal. Mas eu acho que o clube que era de piscina e tal, ele não destruiu não derrubou árvores, né? Eles manteve lá as árvores e se adequou ao que tinha e fez as piscinas e tal. Mas a tenda quer destruir tudo, né? E com certeza estaremos juntos nessa batalha aí contra eles, porque é o seguinte, eles têm grana, eles compram o juiz que vai julgar. Eles têm dinheiro para comprar tudo, tá ligado? Só que aí, mano, eles nunca vão comprar a gente que tá aqui na linha de frente e a gente vai estar junto, sim, com os guaranis, porque essa luta, como você falou, não é só dos guaranis, mano, é da humanidade, de todos nós. Nosso território, como antigamente tinha um lixão aqui de Perus, e tudo que é de ruim foi maior luta para tirar o lixão de Perus. Agora eles querem derrubar tudo que sobrou de Mata Atlântica aqui para a gente ter um ar melhor, né? Eles querem a visão do pico, querem tudo bonito ali, enquanto o povo das aldeias, os povos das favelas, que vivam à margem, que se vire, porque a gente aqui é o progresso, como você falou, que progresso, né? Que progresso é esse, né, mano? Esse progresso a gente não quer, né? A gente quer um progresso que pense coletivamente, que não destrua a natureza. Estamos num tempo que a tecnologia está muito avançada. Não precisa desmatar tanto assim para a gente fazer uma construção. E tem uma coisa que é Tamiko, você não é da etnia Guarani ou é da etnia Guarani? Ou é de outra? Como que funciona isso? Eu sou pataxó, né, e tenho uma família guarani no meu coração e no meu dia a dia, a qual eu convivo, né. Hoje a gente não tem isso, né, de ser de outro povo, né, até mesmo porque quem faz a pessoa é você mesmo, né. O nosso povo, o povo pataxó, é um povo de luta, de resistência, que vem lutando aí bravamente há mais de 520 anos, né. Foi um dos primeiros povos a ser constatado aí. Então, hoje situadamente aí no sul da Bahia, aí, em Minas Gerais, e também com retomada também ancestral aí tem no Rio de Janeiro, né? E os pataxó estão espalhados em todo o território, que hoje se chama Brasil, né? E aí tem essa sintonia muito forte, né? Tem pataxó morando com Guarani, tem Guarani morando com pataxó, né? E essa linda junção, essa linda harmonia que a gente mora, né? E respeita uma cultura um do outro, podemos viver as duas culturas respeitando, né? Essa luta. Quando eu falo que o Brasil são 305 povos, cada povo tem a sua cultura, seu modo de vida, suas pinturas, suas organizações, né? E é muito lindo ver um povo e outro se unindo, né? Porque essas 305 povos que eu te falei, seja morando dentro da cidade, hoje que é cidade, ou morando nos seus territórios mais afastados, nós se tornamos um povo só, segurando uma mão do outro nessa luta mesmo, né? Então, minha família Guarani aqui do Jaraguá e do território, de todos os territórios aí, né? Nós se formamos um povo só, né? Sem discriminação. Então, isso, sem a discriminação, né? Você consegue avançar passos altos, né? Passos largos, ainda mais nesse retrocesso atual a qual a gente está vivendo, né? Porque antes lutamos para que nosso direito fosse reconhecido aí com as lideranças que nos inspira, como Ailton Krenak, Alvo Tucano, né? E depois nós tivemos que lutar, né? Para que esse direito fosse colocado em prática depois de 88, né? Que nunca foi colocado, nunca foi avançado 100%, mas com a nossa resistência, uns 30% foi avançado aí, e que hoje a gente luta
para que esse direito não possa ser retirado, a qual está sendo retirado com esse grande desgoverno que a gente vive hoje, né? Então, esse povo, essa 305 povos se une nessa luta, fazendo um povo só, respeitando todas as culturas, todas as memórias e lutando, né, para que a gente possa sair desse grande hecatombe que a gente está vivendo, né, agora, no mundo, né? E isso falou, como você falou, eu acho que todo o povo originário chegou num consenso que se dividir a gente fica fraco, se juntar a gente fica forte. Então, hoje em dia, lógico que cada um mantém sua cultura, mas podem se misturar, não tem problema nenhum. Eu acho que culturalmente fica mais rico ainda, porque vai misturar as culturas e conhecimentos, ensinamentos, vai ser uma troca muito maior. A gente conversou com a Vanessa Pataxó no sarau passado, se eu não me engano, foi muito da hora. Ela mora lá no sul da Bahia. E o lado bom da pandemia, vamos dizer se tem algo bom, porque a gente não pode fazer presencial, é fazer essas lives com parceiros que estão longe, né? E a gente pode estar trocando, tendo essa troca. E eu esqueci no começo do sarau, a gente faz um grito de guerra, né? E como eu estava meio atrasado aqui, eu esqueci de fazer. Mas a gente vai fazer ele aqui, que a gente faz o sarau no bar, né? Tá no Fofão Rock Bar. E a gente tem nosso grito de guerra. Então, no final aqui, a gente vai fazer. E você, como está participando a primeira vez do sarau, você ganhou a carteira sustentável do sarau Segunda Negra, de caixinha de leite. Depois o Thiago, eu entrego para o Thiago dá um jeito de levar isso para você. Está garantida só quem participa pela primeira vez do sarau ganha só a carteira sustentável de caixinha de leite. E a gente está chegando aqui na reta final, mano. Mano, eu agradeço aqui a troca. Vai passar uns dias ainda para absorver todas as ideias. Foi muita ideia e isso é muito bom. E a live vai ficar salva aqui para quem quiser ver de novo. Para quem perdeu, vai estar salva no YouTube também no canal do coletivo Salve Quebrada. E eu queria fazer o grito de guerra com você agora e depois você fazer as suas considerações finais. O grito de guerra é muito fácil. Antes de começar o Sarau Segunda Negra, a gente tem nosso grito de guerra, que é Jaraguá, Guarani, Taipa, Guarani, Sarau Segunda Negra, Guarani, e a gente incorporou mais um que agora que é o Soró, Firmeza Permanente. Você lembra? Dá para fazer? Vamos lá! Vamos junto! Então, até o Sarau Segunda Negra é Guarani. Quando eu falar Soró, é Firmeza Permanente. Jaraguá é? Guarani! Taipas é? Guarani! Sarau Segunda Negra? Guarani! Soró? Firmeza Permanente. Firmeza Permanente. É isso, que é a luta dos queixadas e a luta dos Guarani. O Soró é um grande mestre que fez sua passagem, mas ele continua dentro de nós, aí, tudo que ele passou, todos os conhecimentos. E todos os povos e todos os nossos ancestrais que fizeram a passagem também presente, né? Todas as mulheres de luta presente, né? Então, um grande abraço, um forte abraço também para os parentes que perderam, né? Os nossos anciões, os nossos entes queridos para esse vírus que é o Covid. Um abraço muito apertado e que todos estão presentes, porque a gente perdeu muita história, né? Nossas faculdades, vai aí, quando o ancião se vai, parte da nossa memória vai com ele, mas continuam vivo e presente aqui com nós. É isso. Eu só vou ler rapidinho, dar um salve na galera aqui, antes de você fazer essas considerações finais. Agradecer a todas e todos, o Eiron, o Cid Punk, o Caê, a Catumirim, a Flavinha, o Fábio, o Gustavo, o Campanha Tostor, a Si, tá mó galera, o Mandato Coletivo também tá aqui, Guarani, a Sônia, que acabou de entrar aí, a Denise, o Thiago, agradecer a todos aí e todas que participaram dessa live, para lembrar que agora é o primeiro tempo, né, do Sarau Segunda Negra, vai ter uma outra live agora que é o segundo tempo, que é aberta para quem quiser entrar, recitar poesia, é uma live totalmente aberta, quem tiver aí quiser continuar no Sarau vai abrir mais uma live, essa aqui é especial, que é o Circuito Clandestino de Araguá e Guarani 2020, etapa 15,
conversando com a Tamicuã. E, mano, mais uma vez, obrigado por estar junto. E pra gente é importante demais, é grande estar junto com o nosso povo originário. Então, eu queria essas considerações finais aí. E muito obrigado. Obrigada a todos que esteve também presente aí, né? Daqui da Terra Indígena Jaraguá, da Tecoá e Tacupé, nós envia energias positivas para que a gente possa seguir na luta. E chamo você que está vendo isso, né? Que está vendo através dessa tela, que hoje a gente utiliza esse instrumento como luta e defesa. Vem junto com a gente, esteja junto, próximo. Nós somos pré-candidata a vereadora, né? Então venha junto, a Sônia está aí, tem o Thiago, é toda a nossa comunidade, né? Essa luta é o nosso novo arco e flecha que vai lançar o sonho, né? As alegrias, né? Vai dar possibilidade de a gente estar aí lutando e falando da nossa própria história. Então vem com a gente, segue lá o mandato coletivo, segue a Sônia, segue Tamicuã Antirri, segue o Thiago, segue o Luta Parque, né? Segue aí o Sarau. Estamos juntos, vem junto com a gente, vem nessa luta, compartilha aí as nossas ideias aí no mandato coletivo da nossa pré-candidatura. E é isso. Até a comunidade sempre! Valeu, Tamicuã. E é isso. Já ouviu o recado aí, galera? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos acompanhar as ideias, porque é o seguinte, a nossa política, tudo é política, não seja antipolítico. A diferença é que a nossa política não se contamina, a nossa política constrói. Muito obrigado, Tamicuã, muito obrigado mesmo. Esse foi o primeiro tempo do Sarau Segunda Negra. A gente vai estar encerrando a live, vai estar abrindo outra, que é o segundo tempo. Quem quiser, entra aí na live do segundo tempo para trocar uma ideia sobre esse tema que a gente conversou aqui, sobre a poesia que você quiser. E é isso. Uma última pergunta, rapidão, acho que dá tempo. O que você acha desse evento, Circuito Clandestino Jaraguá Guarani, misturando a favela e a aldeia? Como eu falei, é muito importante que a gente esteja junto, né? Ouvindo e respeitando a cultura. Então, é importante porque dá visibilidade à nossa causa indígena. Frisa muito bem que o Jaraguá, ele é Guarani. O Jaraguá, ele é Guarani, né? Assim como todo o território nacional é dos povos originários desse território hoje chamado Brasil, ou do território mais conhecido como América, e que a gente chama Biayala. Biayala é o nome que o povo Kuna chama toda a América, desde o Panamá. Então é isso, até a comunidade sempre! Valeu, Tamicuã! Voltamos aí na sequência com o segundo tempo do Sarau Segunda Negra. Esse foi o Circuito Clandestino Jaraguá Guarani 2020, etapa 15, com a Tamicuã. E até o dia 30 de agosto tem bastante lives para acontecer. Valeu, muito obrigado e já voltamos já. Valeu, Tamicuã. Força. Valeu, tchau, tchau.